A contaminação das praias do Nordeste brasileiro por uma grande quantidade de petróleo não refinado não para de aumentar. Vários pontos contaminados já foram descobertos por moradores e autoridades. A estimativa é de que mais de 600 toneladas de óleo cru tenham sido despejadas na água desde o início de setembro, quando as primeiras manchas apareceram, mudando o cenário de praias paradisíacas para imagens como essa. A origem do óleo continua incerta, mas o governo supõe que ele tenha escapado de um navio clandestino. Obviamente não temos bola de cristal para descobrirmos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso, mas as providências sempre tomamos. A quantidade de material identificada ainda é pequena se comparada ao potencial de uma dessas embarcações, que chegam a carregar 140 mil toneladas de petróleo em cada viagem. Depois de uma série de queimadas ilegais na Amazônia, o governo Bolsonaro se vê no meio de uma nova crise ambiental, já considerada o maior desastre em extensão envolvendo vazamento de petróleo na história do Brasil. O óleo se espalhou por mais de 2.000 quilômetros da costa nordeste. Já foi visto em 9 estados e em pelo menos 200 municípios. Zonas de mangue e recifes de corais foram diretamente afetadas pelo vazamento. Uma vez sujas, essas áreas se tornam praticamente impossíveis de limpar. Segundo especialistas, a recuperação natural pode levar décadas. O derramamento de óleo vem uma péssima hora, é um pior ano para os recifes de coral do Brasil, porque são dois impactos muito graves no mesmo ano. A gente teve uma temperatura por 3 meses elevada, que levou a mortalidade pela primeira vez no Brasil de uma das espécies mais importantes, uma das 3 mais importantes construtoras. E ao mesmo tempo, quando eles vinham se recuperando desse impacto super forte no primeiro semestre, recebem essa quantidade enorme de óleo que a gente já sabe que é tóxico para os corais. A COP fez um mapeamento, né? A Marinha também tem trabalhado nisso, é uma área bem distante do litoral da costa brasileira, né? Que seria compreendido algo entre 400 e 700 quilômetros, né? No meio do Atlântico, né? Em águas internacionais. Mas ainda assim é uma área bastante grande, com um intenso tráfego de navios cargueiros, né? Navios petroleiros por ali. A gente está falando de navios legais, né? E a hipótese que tem sido trabalhada com maior probabilidade é que seja um navio clandestino, né? E navios clandestinos não têm rota informada. Então, e saber que navio foi esse é importante, não é só uma questão de criminalização, até porque na questão se for um navio pirata, é muito difícil você fazer o Brasil ser ressarcido pelos seus prejuízos, mas principalmente para saber quanto óleo vazou, a gente não sabe até hoje qual o tamanho desse derrame, a gente sabe que ele entrou na corrente sul equatorial que jogou ele para o litoral, e uma vez no litoral, ele segue ali a deriva em função dos ventos, para que os cientistas possam monitorar melhor isso, né? A gente precisa saber o quanto e de onde veio esse óleo. Isso, por enquanto, né, ainda é muito vago. A Justiça Federal de Sergipe determinou que a União e o IBAMA implantem barreiras de proteção nas entradas de rios para frear a contaminação. Estados e municípios criticaram a falta de apoio do governo federal no combate ao óleo, que ameaça o potencial turístico da região. Do outro lado, a União prometeu ressarcir as autoridades locais por ações de limpeza e monitoramento. A principal frente de limpeza das praias contaminadas tem sido a atuação de grupos voluntários, mobilizados pelo WhatsApp. São moradores de diferentes regiões que trocam informações sobre a chegada do óleo em novas localidades ou o reaparecimento dele em regiões que já haviam sido limpas. Um trabalho feito instintivamente e sem proteção.